Agora a gente vai falar do mês de outubro, que é conhecido pela campanha de combate ao câncer de mama. O Outubro Rosa visa ajudar e conscientizar as mulheres para a importância dos exames preventivos. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a doutora Isabela Drummond Figueiredo, que é médica oncologista dedicada ao tratamento do câncer de mama. Bom dia, doutora. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Cláudia, e bom dia a todos que estão nos ouvindo neste momento. Doutora, eu gostaria primeiro de perguntar sobre os principais sintomas aí possíveis de se perceber do câncer de mama e quais são os tipos de câncer existentes. Bem, Cláudia, os principais sintomas e sinais do câncer de mama são, em primeiro lugar, caroço. Aquele caroço que está crescendo lentamente, ele necessita de uma investigação. Alteração na pele, na coloração da pele, aquela pele que se torna mais avermelhada, mais endurecida ali ao redor do mamilo, ela merece investigação. Às vezes ela pode ter uma característica até em casca de laranja. Então, e também saída de secreção de um dos mamilos, principalmente quando é unilateral, uma saída de secreção às vezes sanguinolenta, merece uma investigação, merece que a mulher ou o homem, né? A gente tem que lembrar que o câncer de mama não é só em mulheres, homens também podem ter câncer de mama, merece ser de uma avaliação de um ginecologista ou de um mastologista. Doutora, o câncer de mama pode ser hereditário, né? A gente vê vários casos que a mãe ou a avó teve. Qual a porcentagem dessa possibilidade, dessa probabilidade aí? Sim, o câncer é hereditário em 5 a 10% dos casos. Na maioria das vezes, ele é esporádico e está relacionado com os fatores comportamentais, ambientais, em mais de 90% dos casos. Quem toma anticoncepcional, né? Muita gente toma desde a adolescência até a fase adulta. Quem toma anticoncepcional tem mais chance de desenvolver um câncer de mama? Esse é um assunto um pouco controverso, mas os estudos mostram que sim. Há um ligeiro aumento no risco de câncer de mama, principalmente para quem toma anticoncepcional por mais de 5 anos. Ser mãe aí após os 30 anos pode diminuir ou aumentar essa chance de quem tem filhos mais tarde? Pode aumentar o risco de desenvolver a doença ou não? Sim, ter filhos mais tardiamente é um fator de risco para o câncer de mama, porque a gente sabe que durante a gestação a mama, ela passa por algumas transformações, é como se ela chegasse em um estágio maior de desenvolvimento, ela se tornasse mais madura. E isso é um fator de proteção contra o câncer de mama. Tem algumas dúvidas que as pessoas têm também sobre situações. Por exemplo, usar sutiã, que quando ele está muito apertado, pode elevar a possibilidade de desenvolver um câncer. E também usar desodorante ou esses antiperspirantes podem também influenciar o surgimento da doença? Essa é uma boa pergunta. O sutiã é um mito, não tem relação entre usar sutiã apertado com o câncer de mama. Em relação ao desodorante também, nós não temos evidências científicas fortes que provem que ele está relacionado com câncer de mama. Acreditava-se que o alumínio ele é um disruptor endógeno, ou seja, uma substância endógena que pode funcionar como um hormônio quando está no nosso organismo. Porém, nenhum estudo até o momento conseguiu comprovar essa relação. Inclusive, também uma outra substância, o parabeno, também, que estava relacionado, que era considerado um disruptor endógeno, também já foi retirado da maioria dos desodorantes que a gente utiliza hoje, que são presentes no mercado, nas farmácias. Doutora, muito se fala sobre a importância do autoexame. Existe algum dia do mês em que é melhor fazer esse autoexame? E também, se a pessoa não encontrar nada nesse autoexame, é preciso fazer a mamografia mesmo assim? Boa pergunta. O autoexame, segundo a Organização Mundial de Saúde, ele deve ser realizado como exame para empoderar as mulheres, para elas conhecerem o seu corpo, a sua mama. Recomenda-se fazer após o 7º dia da menstruação, porque esse é um período que às vezes a mama está mais densa, pode estar mais dolorida, então recomenda-se fazer. Porém, é mais para a mulher conhecer o seu organismo. O autoexame não substitui a mamografia e não substitui um exame realizado por um profissional capacitado, como um ginecologista, um mastologista. E ele deve ser realizado, então, com este propósito. E se a mulher não encontrar nenhuma lesão, não quer dizer
que não tenha nada. Ela deve, mesmo assim, fazer a mamografia de acordo com a sua faixa etária após os 40 anos, anualmente, para detectar aquelas lesões que, às vezes, a palpação não consegue detectar. E existem outros exames que sejam, talvez, melhores do que a mamografia para identificar esses tumores? E também a radiação da mamografia é uma preocupação para muitas mulheres. Ela aumenta o risco do câncer ou não? Bem, já está bem estabelecido que não aumenta o risco de câncer quando a gente considera o benefício da mamografia como exame de rastreamento. O que a gente tem em relação à mamografia é que ela deve ser feita após os 40 anos de idade, anualmente. Quais são os casos, doutora, em que é necessário fazer uma mastectomia? Bem, em algumas situações pode ser indicada, principalmente aqueles tumores muito volumosos, né, que a gente chama que é um tumor T4, ou então um tumor que está na mama ali, que é um carcinoma inflamatório, né, que a mama está avermelhada, que o tumor já atingiu a pele da mama. Pode estar indicada a retirada de toda a mama em estadios mais avançados, em que não dá mais para poder fazer uma cirurgia conservadora. Doutora, hoje muitas mulheres usam próteses de silicone. Existe um perigo maior para quem tem prótese? Não, a prótese de silicone ela não está relacionada com o câncer de mama. É claro que em algumas situações pode ser necessário complementar com outros exames, mas também não está contraindicada a mamografia. Quem tem prótese de silicone pode sim realizar a mamografia. Às vezes o que vai ser necessário é algumas manobras para a gente conseguir visualizar melhor aquela mama. E pode ser necessário às vezes complementar com uma ressonância de mamas ou um ultrassom de mamas também. Mas não está contraindicado. O que a gente sabe até o momento é que prótese de silicone pode estar relacionado com um tipo de linfoma, chamado linfoma anaplástico de grandes células. Inclusive, algumas próteses já foram retiradas do mercado, mas de uma marca específica. Mas quem tem prótese de silicone não precisa se preocupar, não precisa retirar a prótese pensando nesse linfoma, que é extremamente raro. O que se recomenda é que realmente preste atenção nas características da mama, se a mama está ficando muito, se a mama está avermelhada, se surgiu caroço debaixo do braço. Aí, nesse caso, procure o seu médico. E qual seria a recomendação? Muitos médicos falam que é importante fazer essa troca a cada 10 anos. Outros médicos dizem que não é necessário porque as próteses estão mais modernizadas. Qual é a melhor recomendação nesse caso? Geralmente o fabricante ele tem uma recomendação específica para aquela prótese, mas o que deve se observar é se a prótese ela está intacta, se não sofreu ruptura da sua cápsula. Então a mulher ela precisa estar sempre, né, em contato com o seu médico, tem que passar em consulta anualmente, tem que fazer os exames de rastreamento também anualmente, para a gente poder visualizar essa prótese melhor, para saber se ela não tem nenhuma ruptura e se ela está intacta. Doutora, se a mulher descobriu que tem o câncer, vai procurar um médico, quais são hoje em dia os melhores tratamentos para se fazer, os tratamentos existentes aí nos hospitais brasileiros para combater essa doença? Bem, hoje em dia o tratamento para o câncer de mama, ele mudou muito, nós temos opções muito boas, com menos efeitos colaterais. E, na verdade, nós temos vários tipos de câncer de mama, nós não temos apenas um tipo de câncer de mama, né? Resumidamente, a gente tem aquele câncer de mama receptor hormonal positivo, que corresponde a 75% dos cânceres de mama. A gente tem o triplo negativo, quando ele não tem receptor hormonal positivo, e tem o HER2 positivo, que é uma molécula, né, alvo, que a gente tem várias terapias promissoras, que atacam com excelentes resultados, com ganho de sobrevida para essas pacientes. Então, vai depender muito do tipo de câncer de mama. Em alguns tipos de câncer de mama é indicado, principalmente quando o tamanho ele está no estádio inicial, a gente começa com uma cirurgia, depois pode estar indicada a radioterapia, se ele é receptor hormonal positivo, tem a hormonioterapia adjuvante. Em alguns casos, como o triplo negativo, geralmente quando o tumor já tem mais de 1 centímetro, a recomendação é já iniciar com quimioterapia neoadjuvante e no sistema privado hoje no Brasil, também associar
para aqueles tumores de mais alto risco, com mais de 2 centímetros, ou quando tem uma íngua, linfonodo positivo, dá a imunoterapia, que só está presente hoje no sistema privado, nós não temos na rede pública de saúde. Para aqueles pacientes com tumores HER2 positivo também. Então, depende do estadiamento desse câncer, do tipo de câncer, o tratamento vai depender, a minha estratégia vai depender dessas características. Doutora, o Outubro Rosa é um mês aí de combate ao câncer. A gente tem imagem aí das torres e cúpulas do Congresso Nacional que receberam nesta quarta-feira uma projeção com frases e com fotos também que são parte da campanha do Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da importância dessa divulgação, de que é necessário, é muito importante fazer essa prevenção. Bem, o Outubro Rosa, então, é um mês de conscientização, né, sobre o câncer de mama, a gente traz informações de qualidade sobre prevenção, diagnóstico e também acesso a esses exames diagnósticos, porque o objetivo maior é diminuir mortalidade. E a gente sabe que a gente pode diminuir em até 35% a mortalidade relacionada ao câncer de mama. Então, é um momento, né, para a gente olhar para a saúde da mulher e também para o homem que pode ter câncer de mama e também para aqueles homens e mulheres transgêneros, né? A gente não pode esquecer deles também, a gente tem que falar, porque eles precisam fazer esses exames também e é extremamente importante porque diminui mortalidade. E quando a gente fala de prevenção, a gente está falando da prevenção primária também, a gente não pode esquecer que é necessário manter um peso adequado, praticar atividade física. A atividade física é extremamente importante para a diminuição do risco de câncer de mama e também para aquelas mulheres que já tiveram câncer de mama. A gente tem estudos retrospectivos que mostram uma diminuição da mortalidade ainda e de recidiva de até 40% relacionada ao câncer de mama. Então, manter uma dieta rica em vegetais, frutas, com diminuição de alimentos ultraprocessados, carnes ultraprocessadas, não ingerir álcool ou ingerir em quantidades mínimas, né? A gente sabe que não existe uma dose segura de álcool, né? Que o álcool ele é carcinogênico, manter um peso adequado, dieta, isso tudo faz parte da prevenção primária, né? Isso daí corresponde a até 40% dos fatores de risco para o câncer de mama. E, além disso, a prevenção secundária, né, que é fazer a mamografia, que é o melhor exame de rastreamento que a gente já tem para tentar detectar o câncer de mama nos seus estadios iniciais, que é quando eu tenho até 90% de chance de cura desse tumor. Então, quanto antes fizer o teste, melhor. Bom, eu conversei com a Isabela Drummond Figueiredo, que é médica oncologista dedicada ao tratamento do câncer de mama. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio hoje, doutora. Um bom dia para a senhora. Bom dia, eu que agradeço.